Quando eu tinha 14 anos, minha vida não tinha nada de especial. Eu acordava cedo, ia para a escola, voltava para casa e passava a maior parte do tempo sozinho até meus pais chegarem do trabalho. Eles sempre trabalharam muito, então aquela rotina silenciosa acabou virando normal para mim. Não era solidão do tipo dramática, era só costume. Eu nunca fui o tipo de garoto popular. Também não sofria bullying nem nada assim. Eu simplesmente existia ali, no meio termo. Tinha alguns colegas, mas nenhum amigo de verdade. Alguém com quem eu realmente conversasse sobre as coisas que passavam pela minha cabeça. Foi nessa fase que os jogos online começaram a ocupar um espaço maior na minha vida. Não porque eu fosse viciado, mas porque era ali que o tempo passava mais rápido. Eu chegava da escola, largava a mochila no quarto, comia qualquer coisa e ligava o computador. Às vezes jogava ouvindo música, às vezes só ficava no chat, lendo conversa alheia. O jogo em si não importa tanto. Era um desses jogos online populares na época, com missões em grupo e chat aberto. Todo dia entrava gente nova, todo dia gente sumia. Era tudo muito passageiro, pelo menos parecia. Conheci a Jéssica numa dessas noites comuns, sem expectativa nenhuma. A gente caiu no mesmo grupo por acaso. Ela jogava bem, mas não ficava se exibindo. No fim da missão, enquanto a maioria saiu sem falar nada, ela mandou uma mensagem simples, agradecendo pela ajuda. Respondi mais por educação do que por interesse. Mas a conversa não morreu ali. Um comentário puxou outro, e quando percebi já estávamos falando de coisas além do jogo. Nada profundo. Só conversa leve, dessas que fazem o tempo passar sem perceber. No dia seguinte, quando entrei no jogo, vi que ela estava online. Ela me chamou primeiro. Aquilo me chamou a atenção, porque normalmente ninguém lembrava de ninguém de um dia para o outro. Jogamos juntos de novo, conversamos mais um pouco. E sem combinar nada, isso começou a se repetir. Em pouco tempo virou rotina, sempre no fim da tarde ou começo da noite. Se um de nós demorava a entrar, o outro perguntava se estava tudo bem. Aos poucos, a conversa foi ficando mais pessoal. Falávamos da escola, de professores chatos, de matérias que a gente odiava. Coisas simples, mas que criavam um vínculo. Ela nunca pareceu alguém forçando intimidade. Tudo acontecia num ritmo natural. Às vezes passávamos mais tempo conversando do que jogando. Eu me sentia à vontade com ela, coisa que eu não sentia com quase ninguém naquela época. Depois de alguns meses, eu já sabia reconhecer o humor dela só pelo jeito que escrevia. Quando estava animada, mandava mensagens longas cheias de detalhes. Quando estava cansada ou triste, respondia mais curto, mas nunca sumia. Ela sempre estava ali. Eu também comecei a me abrir mais. Contei coisas que nunca tinha contado para ninguém. Medos bobos, inseguranças, aquela sensação de não saber direito quem eu era ou quem eu queria ser. Jéssica ouvia tudo com atenção. Nunca julgava, nunca ria. Às vezes não dava conselho nenhum, só dizia que entendia. Com o tempo, a gente começou a brincar dizendo que estava junto. No começo era meio em tom de piada, mas acabou ficando sério. Um namoro virtual, sem promessas exageradas, sem drama. A gente se respeitava muito. Nunca trocamos fotos logo de cara. Nunca fizemos chamadas de vídeo. Não era algo que nenhum dos dois cobrava. Era como se a presença dela ali, todos os dias, já fosse suficiente. Ela dizia que morava em outra cidade, não tão perto, mas também não absurdamente longe. Comentava coisas comuns do lugar onde vivia, o clima, a escola, o caminho que fazia todo dia. Nada parecia inventado ou exagerado. Tudo soava simples demais para ser mentira. Uma coisa que sempre aparecia nas nossas conversas era meu aniversário. Eu nunca liguei muito para isso. Para mim era só mais um dia. Jéssica achava isso estranho. Dizia que aniversário era importante, que marcava mais um ano sobrevivido, como ela brincava. Foi aí que surgiu aquela história da surpresa. Ela dizia, sempre rindo, que um dia apareceria sem avisar, só para me provar que eu estava errado. Eu respondia que aquilo nunca ia acontecer, que ela estava viajando. Era uma brincadeira recorrente entre a gente. Mesmo sendo brincadeira,
aquela ideia ficou guardada em algum lugar da minha cabeça. Na época, parecia só uma piada recorrente. Mas olhando agora, percebo que aquilo era mais sério para ela do que eu imaginava. Como se aquela promessa fosse uma âncora, algo que ela não deixava escapar. Os meses passaram e nossa relação continuava estável. Não tinha brigas, não tinha sumiços. Se algum de nós ficava ocupado, avisava. Era um cuidado simples, mas constante. Aquela presença diária acabou virando parte da minha vida. Teve uma fase em que eu comecei a perceber o quanto ela era importante para mim quando algo dava errado no meu dia. A primeira pessoa em quem eu pensava para contar era ela. E, pelo jeito que ela falava comigo, eu sabia que era recíproco. Eu não lembro exatamente quando comecei a achar que aquilo ia durar mais do que só aquela fase da adolescência. Talvez eu nunca tenha pensado nisso conscientemente, mas olhando agora, dava para sentir que aquele vínculo não era passageiro. Naquela época, eu não tinha motivo nenhum para desconfiar de nada. Não havia sinais estranhos nem comportamentos esquisitos. Jéssica era constante, presente, previsível no melhor sentido possível. Se alguém tivesse me dito que tudo aquilo ia acabar de forma abrupta, eu teria rido. Na minha cabeça, aquilo era sólido. Era uma das poucas coisas na minha vida que pareciam realmente seguras. E talvez por isso, quando a rotina finalmente se quebrou, o impacto tenha sido tão forte. Mas isso só aconteceu depois. A primeira vez que a rotina falhou foi tão pequena que, se eu não tivesse vivido aquilo, talvez nem lembrasse. Entrei no jogo no horário de sempre e a Jéssica não estava online. Olhei a lista de contatos mais de uma vez, como se ela pudesse aparecer de repente. Não apareceu. Naquele dia eu não pensei nada demais. Imaginei que tivesse ficado ocupada ou que a internet tivesse caído. Coisas normais. Joguei um pouco sozinho. Conversei com outras pessoas e saí mais cedo do que o habitual. Antes de desligar, deixei uma mensagem no chat privado dela, dizendo que entraria no dia seguinte. No dia seguinte, ela estava online quando eu entrei. Me chamou como se nada tivesse acontecido. Pediu desculpa por não ter aparecido no dia anterior e disse que tinha sido um dia complicado. Não entrou em detalhes. Eu não perguntei. Não parecia necessário. Mas a partir dali, pequenas mudanças começaram a surgir. Nada gritante, nada óbvio, só detalhes que, na época, eu fui empurrando para debaixo do tapete. Ela começou a demorar mais para responder. Às vezes, ficava alguns minutos em silêncio no meio da conversa. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia que sim, que só estava cansada. Em outras ocasiões, dizia que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ainda assim, ela continuava entrando quase todos os dias. Continuava sendo carinhosa. Continuava perguntando de mim. Eu tentava não criar paranoia onde não existia. Teve uma noite em que ela entrou, mas não quis jogar. Disse que só queria conversar. Ficamos horas no chat. Ela parecia mais quieta do que o normal. Respondia, mas evitava se aprofundar. Quando eu tocava em algum assunto mais pessoal, ela mudava de tema com naturalidade. Eu percebi, mas fingi que não. Alguns dias depois, ela comentou que andava tendo dificuldades para entrar no jogo. Disse que nem sempre conseguia usar o computador. Eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa em casa. Ela respondeu apenas que não era culpa dela. Foi a primeira vez que usou essa frase. Na época, eu não soube explicar por quê, mas aquela frase soou maior do que a situação pedia. Como se carregasse um peso que eu ainda não tinha como entender. Aquilo ficou na minha cabeça mais do que eu gostaria de admitir. Mesmo assim, o tempo passou. Tivemos dias normais. Rimos, falamos besteira. Voltamos a brincar sobre a tal surpresa do meu aniversário, que ainda estava longe naquela época. Em alguns momentos, tudo parecia exatamente como antes, até que ela começou a faltar com mais frequência. Dessa vez, não eram apenas 1 ou 2 dias. Às vezes passavam 3, 4 dias sem que ela entrasse. Eu mandava mensagens, deixava recados, perguntava se estava tudo bem. Quando ela voltava, sempre pedia desculpa. Sempre dizia que sentia minha falta, mas nunca explicava direito. Eu comecei a sentir um aperto estranho, uma ansiedade que não fazia sentido para algo que, teoricamente, era só virtual. Mesmo assim,
me afetava. Minha rotina girava em torno daquele horário. Quando ela não aparecia, eu ficava inquieto. Em uma das conversas, eu resolvi perguntar diretamente o que estava acontecendo. Disse que sentia que ela estava diferente, mais distante. Ela ficou alguns minutos sem responder. Quando respondeu, disse apenas que queria que eu confiasse nela. Que, quando pudesse, explicaria tudo. Eu disse que confiava. Depois disso, ela voltou a ficar mais presente por um tempo. Entrava quase todos os dias como antes. Aquilo me tranquilizou. Eu achei que tinha sido só uma fase ruim. Foi numa noite chuvosa, já perto do fim do ano, que tudo mudou de vez. Entrei no jogo no horário de sempre. Ela não estava online. Esperei. Joguei. Saí e voltei. Nada. Mandei mensagem. Nada. Fui dormir com aquela sensação incômoda de algo fora do lugar. No dia seguinte, ela também não apareceu. Nem no outro. Nem no outro. No começo, eu tentei manter a calma. Repetia para mim mesmo que era só mais uma ausência. Mas, conforme os dias iam passando, aquela justificativa começou a perder força. Tentei contato de todas as formas que a gente usava. Mandei mensagens longas, depois mensagens curtas. Perguntei se estava bem, se precisava de ajuda, se tinha acontecido alguma coisa. Nenhuma resposta. O status dela permanecia offline. As semanas passaram e a ausência começou a doer de verdade. Não era só saudade, era confusão. A sensação de ter sido deixado no meio de uma frase, sem explicação, sem encerramento. Eu ficava lembrando das conversas, tentando encontrar algum sinal que tivesse ignorado. Alguma pista de que aquilo ia acontecer, mas não encontrava nada. Depois de um tempo, parei de entrar no jogo com tanta frequência. Não fazia mais sentido. Tudo ali me lembrava dela. Cada canto daquele ambiente virtual parecia vazio. Meses se passaram. Depois, anos. A vida seguiu como sempre segue, mesmo quando a gente não está pronto. Eu cresci, mudei de escola, depois de cidade. Fiz amigos. Tive outros relacionamentos, mas de vez em quando, sem aviso, a lembrança da Jéssica voltava. Às vezes era uma música, às vezes uma data, às vezes nada específico. Só aquela sensação estranha de algo inacabado. Eu nunca soube o que tinha acontecido com ela. Nunca soube se tinha sido uma escolha, um problema, ou algo completamente fora do controle dela. A única coisa que eu sabia era que, do dia para a noite, alguém que fazia parte da minha vida tinha simplesmente desaparecido. Com o tempo, eu parei de esperar respostas. Ou pelo menos achei que tinha parado. Já adulto, numa noite qualquer, sem conseguir dormir, resolvi entrar naquele jogo antigo. Não por nostalgia exatamente. Era mais curiosidade. Queria ver se ainda existia, se ainda funcionava. Demorou um pouco para carregar. A interface parecia velha, ultrapassada, quase ninguém online. Foi quando, ao abrir a lista de contatos, meu coração disparou de um jeito que eu não sentia havia anos. O nome dela estava ali, online. E antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, uma mensagem apareceu na tela. Era a Jéssica. Mesmo depois de aceitar que era ela, algo em mim ainda resistia. Não medo. Uma espécie de cautela atrasada. Como se meu corpo soubesse antes da minha cabeça que aquilo não era uma conversa comum. Quando vi o nome da Jéssica marcado como online, demorei alguns segundos para reagir. Fiquei parado, olhando fixamente para a tela, como se aquilo pudesse desaparecer se eu piscasse. A primeira coisa que pensei foi que só podia ser algum erro do jogo. Talvez alguém tivesse criado uma conta parecida, ou o sistema estivesse bugado depois de tantos anos. Mas não era só o nome. Era o mesmo perfil, a mesma foto antiga, pixelada, que ela nunca trocou. Uma imagem simples, de baixa qualidade, tirada numa época em que ninguém pensava em guardar versões melhores das coisas. Depois, eu entenderia que aquela foto não era só antiga. Era tudo o que tinha restado dela ali. O mesmo jeito discreto, sem status chamativo. Tudo estava exatamente onde sempre esteve. Antes que eu tivesse coragem de clicar em qualquer coisa, a mensagem apareceu. Ela perguntou como eu estava. Foi uma frase simples, curta, mas foi o suficiente para me deixar completamente desnorteado.
Eu já não tinha mais 14 anos. Já tinha passado por muita coisa desde a última vez que a vi online. Ainda assim, senti o coração acelerar como se o tempo tivesse voltado atrás. Demorei para responder. As mãos tremiam levemente e eu me senti ridículo por isso. Eu já era adulto, tinha uma vida inteira fora daquele jogo. Ainda assim, bastou uma mensagem para tudo aquilo voltar de uma vez. Abri e fechei a caixa de texto algumas vezes. Quando finalmente escrevi, perguntei se era realmente ela. Eu precisava ler aquilo, mesmo que doesse depois. A resposta veio rápido. Ela disse que era sim, que sentia minha falta, que pensava em mim mais do que eu imaginava. Naquele momento, qualquer dúvida que eu ainda tivesse simplesmente desapareceu. O jeito de escrever era o mesmo. As pausas, as escolhas de palavras, até os pequenos erros que ela sempre cometia. Ela parecia igual. Não só na forma de escrever, mas na atenção, no cuidado. Dizia que estava feliz por me encontrar ali de novo. Não era alguém fingindo ser ela. A conversa fluiu como se tivesse sido pausada anos antes e retomada no mesmo ponto. Ela lembrava de coisas específicas, piadas internas, detalhes que ninguém além de nós dois saberia. Em pouco tempo, eu já não tinha mais dúvida nenhuma. Era a Jéssica. A conversa começou devagar, quase cautelosa, como se ambos estivéssemos testando o terreno. Perguntei da vida dela. Ela perguntou da minha. Eu contei por cima, falei do trabalho, da rotina, sem entrar em detalhes. Ela dizia que ficava feliz em saber que eu estava bem. Em determinado momento, eu resolvi tocar no assunto que estava entalado na minha garganta havia anos. Perguntei por que ela tinha sumido daquela forma. Disse que aquilo tinha me machucado muito, que eu nunca tinha entendido. Ela ficou alguns minutos sem responder. Muito tempo para uma conversa que até então estava fluindo tão naturalmente. Quando respondeu, disse apenas que não tinha sido culpa dela. Aquela frase me deu um arrepio estranho. Era exatamente a mesma coisa que ela dizia nos últimos dias antes de desaparecer, anos atrás. Eu pedi para ela explicar melhor. Perguntei o que tinha acontecido. Ela desviou, perguntando se eu ainda lembrava de tal missão do jogo, de uma conversa antiga que a gente teve certa vez. Eu respondi, mas aquela sensação incômoda começou a crescer. Sempre que eu tentava voltar ao assunto, ela mudava de tema. Não parecia nervosa, nem confusa, só determinada a não falar sobre aquilo. Quando eu insisti, ela mudou de assunto com habilidade. Perguntou da minha vida, do trabalho, se eu ainda gostava das mesmas coisas. Eu respondi tudo, meio no automático, enquanto aquela resposta incompleta ecoava na minha cabeça. Apesar disso, a conversa não ficou fria, pelo contrário. Ela parecia feliz, dizia que sentia saudade, que nunca tinha me esquecido. Comentava coisas antigas com uma precisão assustadora. Lembrava de detalhes que eu mesmo já tinha quase apagado da memória. Em nenhum momento ela perguntou por que eu tinha parado de entrar no jogo. Era como se, para ela, o tempo tivesse ficado suspenso desde a última vez que conversamos. Enquanto conversávamos, fui entendendo algo que eu nunca tinha admitido em voz alta. Aquilo não era só nostalgia. Não era saudade de adolescência. Eu ainda sentia exatamente a mesma coisa por ela. O mesmo aperto bom no peito. A mesma ansiedade esperando resposta. Anos tinham passado. Eu tinha mudado. Mas aquele sentimento tinha ficado parado no tempo, esperando ela voltar. As horas passaram sem que eu percebesse. Olhei no relógio algumas vezes e me surpreendi. Já estava tarde. Muito tarde. Mesmo assim, eu não queria encerrar aquilo. Parte de mim tinha medo de que, se eu saísse, ela sumisse de novo. Em determinado momento, ela mencionou meu aniversário. Disse que sabia que estava chegando, meu estômago revirou. Eu não tinha falado sobre isso com ninguém recentemente. Ela disse que lembrava porque tinha feito uma promessa, aquela brincadeira antiga, da surpresa. Eu tentei levar na leveza, mas algo naquele comentário me deixou desconfortável. Ela escreveu que algumas promessas não se quebram, mesmo quando as coisas saem do controle. Não explicou o que queria dizer com isso. Quando eu disse que precisava dormir porque já estava quase amanhecendo, ela demorou um pouco para responder. Disse que entendia,
que aquela conversa tinha sido importante para ela, que estava feliz por ter me encontrado ali. Antes de sair, eu falei que no dia seguinte entraríamos de novo, que eu queria saber o que tinha acontecido, entender aqueles anos em que ela sumiu. Ela respondeu com um talvez e depois desejou feliz aniversário. Desliguei o computador com a cabeça cheia. Fiquei deitado por um tempo, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Parte de mim estava eufórica. Outra parte estava inquieta, com a sensação de que algo não se encaixava direito. O dia do meu aniversário passou rápido. Recebi algumas mensagens, almocei com meus pais. À noite, alguns parentes apareceram. Eu participei de tudo, sorri, conversei. Mas em vários momentos, minha mente voltava para a conversa da madrugada. No dia seguinte, entrei no jogo cedo. Queria continuar de onde paramos. Queria respostas. A lista de contatos carregou devagar. O nome dela não estava marcado como online. Esperei. Voltei mais tarde. Nada. Nos dias seguintes, entrei várias vezes, sempre no mesmo horário, sempre com aquela expectativa silenciosa. Ela nunca apareceu. Dessa vez, a ausência não parecia abandono, parecia encerramento. Como se aquela conversa tivesse sido a última de propósito. Depois de algumas semanas, comecei a sentir uma inquietação diferente. Não era só saudade. Era a sensação de que eu precisava entender aquilo de uma vez por todas. Foi aí que resolvi fazer algo que nunca tinha feito antes. Reuni todas as informações que ela tinha me contado ao longo dos anos. A cidade onde dizia morar, o bairro, algumas referências soltas que eu nunca tinha levado a sério. Durante muito tempo, tentei me convencer de que era melhor deixar aquilo quieto, que mexer no passado só traria dor. Mas a ausência de respostas começou a pesar mais do que o medo de encontrá-las. Levei meses até tomar coragem. Quando finalmente viajei até lá, eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir a única resposta que eu jamais imaginei encontrar. A viagem não teve nada de cinematográfico. Foi simples, silenciosa, quase burocrática. Eu peguei um ônibus de manhã cedo, fiquei olhando pela janela a maior parte do tempo e tentei não criar expectativas. Dizia para mim mesmo que talvez eu não encontrasse nada, que talvez fosse só uma perda de tempo motivada por saudade mal resolvida. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que eu precisava ir até o fim. A cidade era exatamente como eu imaginava, a partir das descrições dela. Nem grande nem pequena. Um lugar comum, desses onde a vida parece passar sempre no mesmo ritmo. Andei por algumas ruas, conferindo nomes, cruzando informações antigas que eu tinha guardado quase sem perceber ao longo dos anos. O endereço que ela costumava mencionar não era exato, mas era suficiente para chegar perto. Um bairro residencial, casas simples, portões baixos. Nada ali chamava a atenção. Se eu não estivesse procurando algo específico, teria passado direto. Fiquei parado em frente à casa por alguns minutos antes de criar coragem de bater palma no portão. Meu coração estava acelerado e eu ainda não sabia exatamente o que esperava encontrar. Parte de mim imaginava que ela pudesse simplesmente aparecer ali, viva, com alguma explicação absurda para tudo. Quem me atendeu foi uma mulher mais velha. Ela abriu o portão só o suficiente para colocar o rosto para fora. O olhar era cansado, desconfiado. Perguntou o que eu queria. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria quando perguntei pela Jéssica. O rosto dela mudou na hora. Não foi surpresa, foi dor. Ela respirou fundo antes de responder. Disse que a Jéssica era a filha dela. A mulher desviou o olhar por um instante, como se estivesse procurando forças em algum lugar que já não existia mais. A voz saiu mais baixa, cansada. Não era o choro de quem perdeu alguém recentemente. Era a dor de quem carrega uma ausência há tempo demais. Perguntou quem eu era com um olhar que misturava curiosidade e desconfiança. Quando expliquei que a conhecia pela internet, ela franziu levemente a testa, como se aquela informação abrisse uma ferida antiga. Eu tentei explicar. Disse que era um amigo antigo que tinha perdido contato havia muitos anos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois abriu um pouco mais o portão.
Disse que a Jéssica tinha morrido. Eu ouvi aquelas palavras, mas meu cérebro simplesmente não aceitou. Era como se ela estivesse falando de outra pessoa, de outra Jéssica. Minha boca chegou a se abrir para responder, mas nenhum som saiu. A única coisa que eu conseguia pensar era que aquilo não podia ser verdade, porque eu tinha falado com ela. Aquilo não fez sentido nenhum no começo. Minha mente simplesmente recusou a informação. Eu perguntei quando. Ela respondeu dizendo que fazia muitos anos. No mesmo ano em que a Jéssica ainda estudava, voltava sozinha da escola todos os dias. Ela foi assassinada. Eu não chorei naquele momento, não gritei, não discuti. Meu corpo simplesmente desligou qualquer reação que exigisse energia. Era como se a dor tivesse vindo grande demais para caber em qualquer gesto. A palavra ecoou na minha cabeça de um jeito estranho, distante. A mulher explicou que um homem tinha atacado a filha na rua, em plena luz do dia. Disse que o caso tinha chocado a cidade, que demoraram para prender o responsável, que mesmo depois disso, nada voltou a ser como antes. Eu senti as pernas ficarem fracas, apoiei a mão no portão para não cair. Minha cabeça girava, tentando conciliar aquela informação com a conversa que eu tinha tido dias antes. Eu tinha falado com ela. Eu sabia disso. A mulher me olhou com atenção, como se estivesse tentando entender algo também. Perguntou há quanto tempo eu tinha falado com a filha dela. Eu respondi sem pensar muito. Disse que tinha sido naquela semana, no dia do meu aniversário. Ela empalideceu. O rosto dela perdeu completamente a cor. As mãos apertaram o portão com força, como se ela precisasse se segurar em alguma coisa. Ela me olhou de um jeito estranho, entre medo e incredulidade, e pediu para eu repetir o que tinha acabado de dizer. Disse que aquilo era impossível, que a Jéssica tinha morrido anos antes, exatamente no período em que eu disse que ela tinha sumido do jogo, que depois disso, o computador dela nunca mais foi ligado. Que a conta que ela usava tinha ficado lá, abandonada, porque ninguém teve coragem de mexer nas coisas dela. Naquele momento, eu ainda não tinha estrutura emocional para questionar como aquilo era possível. Só mais tarde entendi que não fazia sentido tentar encaixar aquilo em regras normais. Nada naquela história seguia regras normais. Eu agradeci, pedi desculpa por incomodar e me afastei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Quando me afastei da casa, senti uma pressão forte no peito, como se o ar tivesse ficado pesado. Andei sem rumo por alguns minutos, tentando entender como alguém pode sentir tanta coisa ao mesmo tempo. Tristeza, incredulidade, saudade e uma culpa que eu não sabia de onde vinha. Continuei vagando pelas ruas tentando respirar. Cada passo parecia pesado. Foi só naquela noite, de volta ao hotel, que tudo começou a se encaixar. Quando entendi que ela tinha voltado por causa do meu aniversário, algo se quebrou dentro de mim. Não foi medo, foi dor. A percepção de que ela não voltou porque podia, mas porque aquela promessa era a única coisa que ainda a ligava a mim. Ela não tinha sumido porque quis, não tinha me deixado, não tinha parado de falar comigo por falta de sentimento. Ela simplesmente não teve escolha. A última vez que entrou no jogo, anos atrás, tinha sido pouco antes de morrer. E mesmo assim, de alguma forma que eu nunca vou entender completamente, ela voltou. Voltou no meu aniversário. Lembrei de cada detalhe da conversa, do jeito como ela evitava falar do passado, da frase, não foi culpa dela, do cuidado em não me assustar, em manter tudo leve. Lembrei dela dizendo que algumas promessas não se quebram, mesmo quando tudo dá errado. Ela não voltou para pedir ajuda, nem para se explicar. Voltou para cumprir o que tinha prometido, quando ainda era só uma garota brincando no chat de um jogo online. E depois disso, não havia mais nada que aprendesse aqui. Depois disso, nunca mais entrei naquele jogo. Eu nunca deixei de amar a Jéssica. Só aprendi a conviver com esse sentimento de um jeito mais silencioso. Saber que mesmo depois de tudo, ela voltou uma última vez para cumprir o que prometeu, não me trouxe paz, mas me trouxe verdade. Às vezes, perto do meu aniversário, eu penso em abrir o computador só para conferir. Mas nunca faço. Prefiro deixar como está. Prefiro acreditar que aquela foi uma despedida.
A Jéssica cumpriu a promessa dela. O jogo nunca foi só um jogo. Foi o único lugar onde ela ainda podia existir do jeito que sempre existiu para mim. E eu aprendi que algumas ausências não são abandono, são silêncio imposto. Pessoal, um rápido recado antes de prosseguirmos. Já está disponível o clube de membros do canal TEL, Histórias de Terror. Se você quiser e puder apoiar, isso ajuda muito no crescimento do canal. Você pode conferir todos os benefícios clicando no botão Seja Membro aí embaixo. Quem puder apoiar, muito obrigado. E quem não puder, a gratidão é exatamente a mesma. Obrigado de coração a todos. Eu tinha 28 anos quando conheci o Adriel. Isso foi alguns meses depois de eu me mudar sozinha pela primeira vez. Até então, eu sempre tinha dividido casa com alguém. Irmã, amiga, namorado. Quando fiquei sozinha de verdade, percebi o quanto o silêncio ocupa espaço. Não é um silêncio vazio, é um silêncio que fica te observando enquanto você lava a louça, dobra a roupa, deita no sofá depois do trabalho. Eu trabalhava em casa, revisando textos para uma empresa de fora do estado. Meu horário era flexível, mas meu corpo não era. Eu dormia mal, acordava tarde, ficava ativa quando todo mundo parecia desligar. A madrugada sempre foi um lugar confortável para mim, sem barulho de carro, sem mensagens, sem cobrança. Foi numa dessas madrugadas que eu criei o hábito de ficar mais tempo nas redes. Nada demais. Vídeos curtos, comentários, conversas soltas. Até que uma noite, pouco depois de 1 da manhã, apareceu uma mensagem dele. Não foi cantada. Não foi elogio exagerado. Ele comentou algo específico sobre um texto que eu tinha compartilhado, algo que quase ninguém tinha lido até o final. Respondi por educação. Ele respondeu de volta quase na mesma hora. A conversa fluiu fácil, como se já tivesse começado antes. Adriel dizia trabalhar em turnos. Nunca especificava que tipo de turno era aquele. Não havia troca clara, nem começo ou fim definidos, só a repetição. Na época, isso não me incomodou. Falava pouco do emprego, só o suficiente para justificar os horários estranhos. Sempre online, entre 1 e 4 da manhã. Nunca fora disso. No começo eu nem notei. Só parecia coincidência. A gente conversava todos os dias. Ou melhor, todas as madrugadas. Ele perguntava coisas simples. Se eu tinha comido, se o dia tinha sido puxado, se eu ainda morava perto de onde cresci. Não tinha pressa. Não invadia. Sabia ouvir. Depois de algumas semanas, eu percebi que esperava aquele horário. Me organizava em função dele sem perceber. Jantava mais tarde. Deixava tarefas para o fim da noite. Era como se aquele intervalo fosse só nosso, um horário escondido do resto do mundo. Quando eu comentava isso, ele ria. Dizia que enquanto todo mundo dormia, ele finalmente conseguia ser ele mesmo. Falava que o mundo fazia mais sentido desligado. Eu concordava. Não parecia estranho. Parecia sintonia. Ele nunca sugeriu ligação. Nem eu. Mensagem escrita dava uma sensação de controle, de segurança. Quando eu mandei um áudio uma vez, ele respondeu com texto, dizendo que não podia falar naquele momento. Não insistiu depois. Eu também não. As fotos dele eram poucas, mas não chamavam atenção por isso. Eram boas fotos, bem enquadradas, luz certa, sempre sozinho. Um sorriso contido, nada forçado. Pareciam fotos de alguém que não gostava muito de se expor, mas que tinha cuidado com a própria imagem. Quando pedi uma foto mais casual, ele mandou outra parecida com as anteriores. Disse que não curtia selfie. Eu aceitei. Não parecia uma desculpa absurda. O que me fez confiar mais do que qualquer coisa foi o jeito como ele lembrava de detalhes. Coisas pequenas. Comentários que eu fazia sem importância. Uma história da infância que eu contei de passagem. Um medo bobo que eu nunca levei a sério. Ele trazia tudo isso de volta semanas depois, no meio de uma conversa aleatória. Era bom se sentir vista daquele jeito. Eu não contei dele para ninguém no começo. Não por segredo, mas porque ainda não parecia algo concreto. Era só alguém que existia naquele horário específico da minha vida.
como um hábito, como ouvir rádio de madrugada. Depois de um tempo, ele começou a falar de mim como se eu fizesse parte da rotina dele também. Dizia que o turno ficava mais leve quando falava comigo, que eu era o melhor pedaço do dia dele, mesmo sendo noite. Eu brincava que era estranho ser chamada de dia àquela hora, mas por dentro aquilo aquecia. Não havia promessas, não havia planos, só constância. Quando tentei puxar assunto sobre feriados, ele desconversou. Disse que esses dias eram confusos no trabalho. Fins de semana também. Falava que o ritmo mudava, que nem sempre conseguia parar. Uma vez, comentou que havia coisas acontecendo em casa que exigiam cuidado, mas disse isso num tom genérico demais para virar conversa. Eu notei, mas não questionei. Cada um tem sua vida. Durante o dia, se eu mandasse mensagem por impulso, não havia resposta. Às vezes eu até esquecia que tinha enviado. Só ia lembrar quando, de madrugada, ele respondia como se nada tivesse acontecido. Pedia desculpa pelo atraso, dizia que o dia era complicado. Eu acreditava. Não por ingenuidade cega, mas porque não havia motivo claro para desconfiar. Ele nunca sumia no horário dele. Nunca falhava comigo naquele intervalo. Era pontual de um jeito silencioso. Com o tempo, comecei a sentir que havia duas Cristinas. A do dia, prática, distraída, ocupada. E a da madrugada, mais aberta, mais atenta, mais próxima de alguém que parecia me conhecer melhor do que muita gente que convivia comigo há anos. E isso, naquela fase da minha vida, parecia raro demais para ser questionado. No começo do segundo mês, eu comecei a perceber que não era só o horário dele que se repetia. Eram os padrões, sempre entre 1 e 4 da manhã, nunca antes, nunca depois. Se eu entrasse um pouco mais cedo, ele ainda não estava online. Se eu passasse das 4, a conversa simplesmente morria no meio de uma frase. Não com despedida, não com explicação. Ele sumia como alguém que apaga a luz e fecha a porta por dentro. Achei que fosse coincidência. Depois rotina. Só mais tarde entendi que era controle. Numa madrugada qualquer, lembro de olhar o relógio do celular enquanto esperava a resposta. Eram 2h20 e poucos. O visto não aparecia. Eu pensei que ele tivesse ido ao banheiro ou atendido alguém no trabalho. Quando a resposta veio, minutos depois, o texto era curto, seco, diferente do tom de sempre. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, que só não podia escrever muito. Eu respondi com algo leve, tentando não parecer carente. A resposta veio de novo, rápida, como se ele estivesse com o telefone na mão o tempo todo, só escolhendo quando falar. Foi nessa noite que reparei no jeito como ele escrevia quando ficava tenso. Frases menores, menos erros, menos emoção, como se estivesse tentando não chamar atenção. Teve outra coisa que me incomodou, mas eu empurrei para longe. Às vezes, no meio de uma conversa longa, ele mudava de assunto do nada. Não era desinteresse, era interrupção, como se alguém tivesse passado muito perto. Uma vez, ele pediu desculpa por escrever pouco. Disse que não podia fazer barulho. Essa foi a palavra que ele usou. Eu ri e achei que fosse brincadeira. Perguntei se ele estava numa biblioteca. Ele não respondeu à piada, só continuou a conversa em outra direção. Comecei a notar que ele nunca usava áudio, nem mesmo quando eu mandava. Nunca atendia quando eu sugeria ligação. No início ele dizia que não podia falar. Depois parou de justificar. Apenas ignorava a sugestão, como se eu não tivesse escrito aquilo. As fotos também começaram a me incomodar. Não por serem poucas, mas por serem muito repetidas. Não iguais, mas com a mesma sensação. Mesma iluminação. Mesmo ângulo. Mesmo tipo de roupa. Nenhuma parecia tirada no impulso. Nenhuma parecia pertencer ao agora. Uma madrugada, criei coragem e perguntei quando tinha sido a última foto. Ele demorou mais do que o normal para responder. Quando respondeu, disse que não lembrava, que não ligava para isso, que vivia mais no momento do que registrando. Foi uma resposta bonita e vazia. O que me segurava era o jeito como ele falava de mim. Não no sentido romântico exagerado, mas no detalhe. Ele sabia a que horas eu costumava acordar. Sabia quando eu ficava mais quieta. Sabia quando algo estava errado antes mesmo de eu dizer.
Teve uma noite em que eu estava mal sem motivo claro. Não comentei nada, só respondi menos. Ele foi direto. Perguntou o que tinha acontecido com a minha irmã, mesmo eu não tendo falado com ela naquela semana. Aquilo me deu um frio no estômago. Não de medo, de surpresa. Perguntei como ele sabia. Ele disse que eu ficava diferente quando pensava nela. Eu aceitei a explicação, mas fiquei pensando nisso por dias, em como alguém que só existia na minha madrugada parecia ter acesso a partes minhas que eu mesma não entendia direito. Os feriados começaram a se destacar. Não porque ele sumia, ele nunca esteve lá nesses dias, mas porque eu passei a esperar, mesmo sabendo que não viria resposta. Era automático. Eu esquecia que era feriado até mandar mensagem e ver o silêncio. Uma vez, num sábado, eu fiquei acordada até depois das 4 esperando ele aparecer. Não apareceu. Quando falou comigo na madrugada seguinte, agiu como se nada tivesse acontecido. Eu comentei de leve que tinha sentido falta. Ele respondeu que o tempo funciona diferente para quem vive em turnos, que às vezes um dia não existe. Eu quis entender, quis ser compreensiva, quis acreditar. Mas algo começou a mudar em mim, não nele. Em mim. Eu comecei a reler conversas antigas, não por saudade, mas por atenção. Percebi que ele quase nunca falava do ambiente onde estava. Nunca descrevia o lugar. Nunca reclamava de barulho externo. Nunca mencionava colegas. Era como se ele existisse num espaço isolado, sem contexto. Quando eu falava do meu dia, ele ouvia. Quando eu perguntava do dele, ele desviava com facilidade. Respondia sem responder. Teve uma madrugada específica que ficou marcada. Ele escreveu menos do que o normal. Parecia nervoso. Em certo momento, parou de responder por quase 15 minutos. Quando voltou, pediu desculpa. Disse que tinha se distraído. Eu perguntei com o quê. Ele demorou. Depois escreveu que às vezes a vida dele exigia a atenção imediata. Não explicou. Não precisava, segundo ele. Disse que confiava em mim para entender. Aquilo me incomodou mais do que se ele tivesse mentido descaradamente. Porque ele não parecia estar escondendo algo de mim. Parecia estar escondendo algo com cuidado. Naquela noite, depois que ele sumiu às 4 em ponto, eu fiquei olhando para a tela apagada do celular por muito tempo. O silêncio parecia mais pesado do que antes. Não o silêncio da casa, mas o silêncio dele. Foi a primeira vez que pensei, de verdade, que talvez eu não soubesse com quem estava falando. Não no sentido extremo. Não pensei em perigo, mas senti algo no corpo que não tinha nome ainda. Não era medo exatamente. Era um incômodo difuso, como quando a gente percebe que esqueceu algo importante, mas não consegue lembrar o quê. E mesmo assim, eu continuei. Porque admitir que algo estava errado significava admitir que eu tinha me apegado a uma versão incompleta de alguém. E isso, naquela altura, me parecia mais assustador do que qualquer resposta que eu pudesse encontrar. A descoberta não veio numa noite estranha, nem num momento de tensão. Veio num horário comum demais para carregar aquele tipo de verdade. Era meio da tarde, chovia fraco, daquelas chuvas que não pedem atenção. Eu tinha terminado um serviço antes do prazo e fiquei sem saber o que fazer com o tempo que sobrou. Peguei o celular mais por hábito do que por vontade. Fui abrindo aplicativos, fechando, entrando em outros que eu quase não usava mais. Entrei numa rede social antiga, daquelas que a gente mantém só para não perder contato com o passado. Fui procurar o perfil de uma colega da época da escola. Digitei o nome dela errado 2 vezes. Quando apaguei e comecei de novo, o aplicativo sugeriu alguns perfis parecidos. Um deles tinha a foto dele. Não o nome que eu conhecia, outro nome. Mas o rosto era o mesmo. Não era parecido. Não era talvez. Era Adriel. Ou o homem que eu conhecia como Adriel. Meu primeiro pensamento foi simples. Perfil antigo. Gente que muda de nome, que cria conta nova. Não senti medo, nem choque. Só uma curiosidade estranha, quase preguiçosa. Cliquei. Não houve impacto imediato, nenhum susto, nenhuma aceleração. Só uma sensação estranha de atraso, como se a emoção tivesse ficado presa em outro cômodo e ainda não tivesse chegado até mim.
perfil estava aberto. Poucas postagens mais recentes. A foto de perfil era claramente atual. Ele parecia um pouco diferente, mais cheio, mais presente. Nada gritante, mas diferente das imagens que eu conhecia, sempre tão neutras, tão calculadas. Desci a tela devagar, fotos normais, paisagens. Um prato de comida, um comentário aqui, outro ali. Tudo bem comum. Até que vi uma marcação, uma mulher. Cliquei mais por reflexo do que por decisão. O nome dela era Paola. A foto era recente, muito recente. Ela estava de perfil, a mão apoiada na barriga de um jeito que não deixava margem para dúvida. Não era pose, era instinto. A legenda falava de espera, de mudança, de um nós que estava crescendo. Fiquei alguns segundos olhando aquilo sem processar. Meu cérebro tentou caminhos alternativos, com uma rapidez quase cômica. Pensei em irmã, prima, amiga. Qualquer coisa que explicasse aquela intimidade sem atravessar tudo o que eu achava que sabia. Voltei no perfil dele. Olhei as fotos de novo, observei comentários. O jeito de escrever era o mesmo, as palavras escolhidas, as respostas cuidadosas. Não havia esforço em esconder, só nunca tinha sido mostrado para mim. Cliquei no perfil dela. Aí o tempo começou a desacelerar de verdade. Não eram muitas fotos, mas eram suficientes para contar uma história inteira. Anos de registros, datas comemorativas, viagens, mudanças de casa, pequenos textos falando de rotina, de cansaço, de planos. Ele estava em quase todas, em algumas fotos mais jovem, em outras exatamente como eu conhecia. Rosto sério, braço em volta dela, uma presença sólida. Não havia sinal de crise. Não havia legenda dramática. Era a vida acontecendo no ritmo comum das pessoas que constroem algo juntas. Comecei a reparar nas datas. Um feriado específico. Eu lembrava daquele dia. Lembrava do silêncio dele, de como ele tinha desaparecido sem aviso. Naquele mesmo dia, havia uma foto deles numa estrada. O céu aberto ao fundo, legenda falando de descanso. Outro fim de semana. Outra ausência, outra foto. Desta vez, num lugar que ele tinha mencionado numa conversa comigo, dizendo que tinha ido sozinho, para espairecer. Senti o estômago apertar, mas continuei. Eu precisava saber até onde aquilo ia. As datas batiam com uma precisão cruel. Sempre batiam. Cada sumiço tinha um registro. Cada justificativa vaga tinha uma imagem clara do outro lado. Não era improviso. Era rotina. Rolei mais a tela dela até encontrar uma postagem de algumas semanas antes. Um texto simples, falando sobre mudanças no corpo, sobre noites mal dormidas, sobre um medo bom que vinha junto com algo novo. Os comentários confirmavam o que eu já sabia, mesmo sem querer saber. Parabéns. Emojis. Perguntas sobre quando chegaria. Uma vida inteira se organizando em torno de algo que estava para nascer. Fechei o aplicativo. Fiquei sentada no sofá, olhando para a parede, tentando lembrar quando foi que eu tinha começado a chamar aquilo de namoro. Em que ponto eu tinha aceitado existir só entre 1 e 4 da manhã, sem achar estranho. Abri as conversas com ele, não para reler tudo, só para ver o nome, a foto. Aquela versão limpa, recortada, que cabia perfeitamente no espaço que ele tinha reservado para mim. Esperei a madrugada. Quando ele apareceu online no horário de sempre, eu já estava cansada demais para ter medo. Mandei apenas uma imagem, o print da foto dela, com a barriga marcada. Não escrevi nada junto. O tempo de resposta foi maior do que o normal, muito maior. Pela primeira vez, ele não tentou manter o ritmo. Quando respondeu, não perguntou o que era aquilo. Não tentou negar. Não fingiu surpresa. Escreveu meu nome. Depois disse que precisava explicar. A explicação veio aos poucos, como se ele estivesse escolhendo cuidadosamente o quanto de verdade cabia em cada mensagem. Disse que era casado há anos, que o relacionamento estava vazio muito antes de eu aparecer, que Paola não o via mais, que ele vivia se sentindo deslocado dentro da própria casa. Eu perguntei da gravidez. Demorou. Quando respondeu, disse que não tinha sido planejada, que ele não se sentia preparado, que ninguém perguntava o que ele queria,
Não pediu desculpa de verdade. Falou de confusão, de pressão, de expectativas. Disse que comigo era diferente, que comigo ele não precisava desempenhar papel nenhum, que eu era o único lugar onde ele se sentia ele mesmo. Aquilo me deu um enjoo imediato. Perguntei se ela sabia de mim. Ele disse que não. Disse que ela sabia que ele chegava tarde, que dormia pouco, que se isolava, mas não sabia da traição. Não sabia que enquanto ela dormia, ele conversava comigo. Eu disse que aquilo precisava acabar. Ele tentou argumentar. Disse que sentimento não segue regra, que eu estava sendo dura, que a vida não era tão simples. Eu disse que ia contar para ela. Dessa vez, ele não respondeu. O silêncio que veio depois não tinha horário. Não acabou às 4. Não acabou ao amanhecer. Ele simplesmente não voltou. No dia seguinte, eu escrevi para Paola, sem detalhes gráficos, sem acusações, apenas fatos, horários. Prints, provas suficientes para não parecer vingança. Ela respondeu horas depois. Disse que precisava de tempo. Eu bloqueei o Adriel antes que ele reaparecesse. Achei, de verdade, que aquilo encerrava tudo. Eu não sabia ainda que algumas verdades continuam se movendo mesmo depois de ditas. Depois que Paola perdeu o bebê, tudo ficou suspenso. Não houve explosão, não houve drama visível. Foi como se alguém tivesse desligado o som do mundo e deixado só um zumbido constante no fundo. Ela me avisou 2 dias depois. A mensagem era curta, sem rodeios. Disse que tinha passado mal, que foi levada ao hospital, que não deu tempo. Não usou a palavra perda. Não precisou. Disse que os médicos falaram em estresse, em um corpo sobrecarregado, em algo que já vinha fragilizado. Ela não me acusou, em nenhum momento. Disse apenas que as coisas tinham saído do controle muito rápido, que ainda estava tentando entender tudo. Eu li aquela mensagem várias vezes. Cada leitura parecia arrancar um pedaço diferente de mim. Não era culpa direta, eu sabia disso racionalmente, mas era impossível ignorar o efeito dominó. Uma conversa levou a outra, uma verdade puxou a próxima, e algo que não tinha nada a ver comigo acabou não sobrevivendo. Passei a evitar o celular, deixava em outro cômodo, tirava o som. Às vezes, esquecia onde tinha colocado. Dormir virou um exercício frustrante. Eu fechava os olhos e o corpo continuava acordado, como se estivesse esperando algo que não vinha. A madrugada deixou de ser neutra. O horário que antes parecia seguro, agora tinha peso. Quando o relógio se aproximava daquele intervalo, eu sentia o peito apertar mesmo sem receber nada. Era como se meu corpo tivesse aprendido a reagir antes de mim. Foi numa tarde comum que ele quebrou tudo de vez. O celular vibrou enquanto eu tentava comer alguma coisa. O número não estava salvo. Mesmo assim, eu soube. Antes de abrir, antes de pensar. Era ele. A mensagem não tinha cuidado nenhum. Ele disse que eu tinha destruído a vida dele. Não perguntou como eu estava. Não mencionou Paola como alguém que também tinha perdido algo. Falou dela como consequência, como dano colateral. Eu não respondi. Veio outra mensagem logo em seguida. Depois outra. Ele dizia que eu tinha ultrapassado um limite, que eu não tinha o direito de me meter, que eu tinha feito tudo por egoísmo. Em outra dizia que nunca tinha confiado tanto em ninguém como em mim, que eu tinha sido a única coisa boa nos últimos anos. As frases se anulavam umas às outras, mas o tom era o mesmo, acusação. Ele escrevia durante o dia, à noite, em horários aleatórios, fins de semana. Tudo aquilo que antes nunca existiu começou a existir de repente, como se as regras tivessem sido arrancadas junto com a máscara. Foi aí que algo se encaixou de verdade. Ele nunca esteve preso ao horário. A madrugada não era limitação, era estratégia. Era quando Paola dormia, quando a casa estava silenciosa, quando ele podia existir em outra versão sem risco de ser visto. Eu não era exceção, eu era encaixe. As mensagens ficaram mais longas, mais densas. Ele começou a reescrever a história. Dizia que eu sabia que ele era casado desde o início, que eu tinha aceitado aquilo, que eu tinha provocado o confronto porque não suportava dividir. Nada daquilo era verdade.
mas ele escrevia com convicção suficiente para tentar me fazer duvidar da minha própria memória. Em uma das mensagens, ele disse que agora não tinha mais nada a perder. Na hora, aquela frase passou rápido. Eu li como exagero, como alguém falando de dor em voz alta. Só mais tarde entendi que não era desabafo, era aviso. Ele nunca foi impulsivo, nunca escreveu sem medir efeito. Se dizia algo daquele tamanho, era porque já estava se reorganizando por dentro. Eu senti isso no corpo, mesmo sem saber nomear. Como se algo tivesse sido deslocado e ainda estivesse procurando onde cair. Eu senti um arrepio que não teve nada de dramático. Foi só um aviso interno, silencioso. Respirei fundo e respondi uma única vez. Escrevi que aquilo tinha acabado, que eu não responderia mais, que qualquer nova tentativa de contato seria ignorada. Não discuti, não me defendi, não expliquei. Enviei. Ele visualizou quase na mesma hora. Não respondeu. O silêncio que veio depois foi estranho. Não foi o silêncio habitual das 4 da manhã. Foi um silêncio absoluto. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa, nenhum número novo. Passei dias esperando algo. O corpo não relaxava. Eu checava a porta mais vezes do que o normal. Prestava muita atenção em sons comuns. Nada acontecia. Comecei a pensar que talvez ele tivesse aceitado, que tudo tivesse finalmente terminado. Mas havia algo que não encaixava. Adriel nunca aceitou nada muito rápido. E aquela aceitação limpa, sem resistência, parecia menos um fim e mais uma retirada. Na última noite, antes de tudo mudar, eu lembro de ter pensado nisso enquanto apagava a luz, que a ausência dele estava organizada demais, que não parecia desistência, parecia cálculo. Eu não dormi bem, e foi isso que me manteve viva depois. Na manhã seguinte, eu acordei com aquela sensação estranha de quem não descansou, mesmo tendo ficado horas deitada, o corpo pesado, a cabeça lenta. Fiquei alguns minutos olhando para o teto, tentando entender de onde vinha aquele incômodo que não tinha forma. Não era medo claro, era expectativa, como se algo estivesse atrasado. Passei o dia em câmera lenta, fiz o básico, sem foco. Evitei o celular mais do que nos dias anteriores. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. No fim da tarde, decidi sair para resolver algo simples. Coisa pequena, rápida. Eu já estava cansada de me sentir presa dentro de casa por algo que teoricamente tinha acabado. Me convenci de que precisava retomar a normalidade, nem que fosse aos poucos. O céu ainda estava claro. O movimento na rua era comum. Gente indo e vindo, carros passando, nada fora do lugar. Em nenhum momento pensei que estivesse em perigo. Não senti aquele alerta que a gente associa a tragédias depois que elas acontecem. O erro foi esse. Tudo aconteceu rápido demais para virar memória organizada. Não houve conversa. Não houve abordagem. Não houve rosto que eu pudesse descrever depois com segurança. Só a percepção tardia de que alguém tinha se aproximado demais, de forma rápida. Um impacto forte, seco, um empurrão que não parecia ter sido feito para assustar, mas para derrubar. Meu corpo bateu antes que eu conseguisse entender o que estava acontecendo. A dor veio espalhada, sem foco, acompanhada de uma confusão que embaralhou tudo. Lembro do chão gelado contra o rosto, de tentar puxar ar e sentir que o corpo não respondia no mesmo ritmo da cabeça. Ouvi um som distante, talvez alguém gritando, talvez eu mesma. O mundo parecia longe, como se eu estivesse observando tudo debaixo d'água. Depois disso, só fragmentos. Luz branca demais. Vozes que entravam e saíam. Um gosto estranho na boca. O corpo preso a algo que eu não via. Acordei no hospital horas depois. A cabeça latejava. Cada tentativa de movimento era acompanhada de um aviso claro de que eu não devia tentar. Um policial estava ali quando percebi que estava acordada de verdade. Falou comigo com cuidado, como se qualquer palavra errada pudesse me desmontar. Perguntou se eu lembrava de algo, se tinha visto quem fez aquilo. Eu disse que não, e era verdade, mas também não era, porque mesmo sem rosto, sem nome dito em voz alta naquele momento,
Eu sabia. Não foi ele quem colocou a mão em mim, mas foi ele quem decidiu. Ele escolheu o momento, o endereço, a consequência. O resto foi execução. Essa certeza não veio naquele momento. Veio depois, aos poucos, quando as peças começaram a se repetir com a mesma lógica que eu já conhecia. O horário, o lugar, a antecedência silenciosa. Nada ali era aleatório para ser só violência urbana. Eu reconhecia aquele padrão. Já tinha vivido dentro dele. A investigação seguiu por caminhos que eu não acompanhei de perto. Eu estava muito ocupada tentando reaprender coisas simples. Dormir sem sobressalto, andar sem sentir o corpo falhar, comer sem náusea. Ainda assim, aos poucos, as informações chegaram. Descobriram mensagens apagadas, recuperadas com ajuda técnica. Descobriram ligações feitas em horários específicos, transferências pequenas, fracionadas, difíceis de notar se não estivesse procurando exatamente por aquilo. Um pedido disfarçado de favor, uma dívida antiga cobrada na hora certa, nada impulsivo. Nada feito no calor do momento, nada foi imediato. Primeiro vieram hipóteses vagas, depois confirmações pequenas demais para se apoiarem sozinhas. Só quando os fragmentos começaram a se alinhar é que a palavra mandante apareceu pela primeira vez. E uma vez dita, não pôde mais ser retirada. Quando me chamaram para depor de novo e disseram que ele tinha sido preso como mandante, eu não chorei. Não senti alívio imediato. Senti um vazio estranho, como se algo tivesse finalmente assumido a forma que sempre teve, mas que eu me recusava a ver. Ele fez tudo porque eu contei. E porque eu disse não. Não foi amor. Nunca foi. Foi controle. Foi a recusa em aceitar que alguém pudesse sair do espaço que ele delimitou sem permissão. Paola não me procurou depois disso. Eu também não procurei. Algumas histórias não pedem fechamento entre todos os envolvidos. Já tinham deixado danos suficientes. Meses se passaram. Eu mudei de número. Saí das redes. Troquei hábitos, horários, pequenas rotinas que antes pareciam inofensivas. Não por pânico constante, mas por necessidade de silêncio real, daquele que não esconde nada. Às vezes, ainda acordo no meio da noite. Não exatamente entre 1 e 4 da manhã, mas perto o bastante para lembrar. O corpo acorda antes da cabeça, como se ainda estivesse aprendendo que acabou. O que mais me assombra hoje não é a violência, é a lógica. Eu não fui escolhida por quem eu era. Fui escolhida por caber, por existir num horário conveniente, por não fazer barulho. Eu não era um segredo romântico, eu era um turno. Durante muito tempo, achei que o perigo estivesse na madrugada. Hoje sei que não era o horário. Era a permissão que eu dei para alguém existir só ali. E algumas pessoas, quando perdem o direito de te acessar no horário que escolheram, preferem te apagar do que aceitar que nunca tiveram posse nenhuma. Eu tinha 17 anos quando o mundo parecia ter encolhido para dentro de uma tela. A pandemia tinha parado tudo. Escola, rua, planos. Aqui em casa, os dias começaram a se misturar. Acordar, ajudar no que dava, almoçar sem fome, passar a tarde olhando o celular esperando alguma coisa acontecer. Não tinha nada de extraordinário na minha vida naquele momento, e talvez por isso qualquer conversa diferente ganhasse um peso maior do que deveria. Eu sempre fui um cara inquieto. Mesmo novo, eu já pensava em trabalhar, juntar dinheiro, sair da casa dos meus pais quando desse. Mas naquele período não tinha muito o que fazer além de esperar. Foi por isso que comecei a usar mais aplicativos, não para namoro, mas para passar o tempo mesmo. Um deles era o Boiá, que estava em alta na época. Lives de jogo, gente conversando, zoando, tentando esquecer o que estava acontecendo lá fora. Eu entrava quase sempre à noite, com o quarto escuro, só a luz do celular iluminando o rosto. No começo eu só assistia. Depois comecei a comentar, responder alguém aqui e ali. Nada planejado, até que um dia vi a Nayara. Ela não chamou atenção por aparência ou algo assim. Foi pelo jeito que escrevia. Comentários longos, bem articulados, sempre puxando assunto. Em algum momento ela respondeu algo que eu tinha dito, eu respondi de volta, e a conversa acabou indo para o privado. A partir dali,
virou rotina. Nayara morava em Brasília. Eu nunca tinha ido para lá, só conhecia o que via em reportagem, ou quando alguém falava da cidade planejada, dos prédios iguais, das distâncias longas. Ela descrevia tudo com detalhe, como se aquilo fosse parte importante de quem ela era. Eu falava da Bahia, do calor que não dava trégua, do jeito das pessoas, da bagunça organizada que sempre fez parte da minha vida. Era estranho como duas realidades tão diferentes conseguiam se encontrar numa tela pequena. No começo, era só conversa. A gente falava de música, de jogo, de coisas bestas. Aos poucos, os assuntos ficaram mais pessoais. Família, planos, medos. As mensagens começaram a chegar cedo, antes mesmo de eu levantar da cama, e só paravam quando um dos dois dizia que estava com sono. Às vezes a gente dormia em chamada sem falar nada, só com o som da respiração do outro lado. 2 meses depois, a palavra namoro apareceu sem muito aviso. Não teve pedido formal, nem data marcada. Simplesmente aconteceu. A gente começou a se tratar como casal, a se cobrar como casal, a planejar como casal, mesmo sem nunca ter se visto pessoalmente. Naquele momento, aquilo fazia sentido para mim. Eu sentia que alguém me escutava de verdade, que se importava com o que eu falava. E isso pesa muito quando você está isolado do mundo, sem saber quando a vida vai voltar ao normal. O namoro à distância tinha uma rotina própria, horários combinados para ligar, mensagens longas quando um dos dois não podia falar, print de conversa, áudio explicando o tom de alguma coisa para evitar mal-entendido. A gente se esforçava, ou pelo menos eu me esforçava. Quando completei 18 anos, minha cabeça já estava em outro lugar. Arrumei emprego, comecei a ganhar meu próprio dinheiro. Não era muito, mas para mim significava independência. Eu fazia planos o tempo todo. Pensava em aluguel, em mobília simples, em dividir a vida com alguém. E naturalmente, pensei na Nayara. Quando chamei ela para morar comigo, não foi num impulso. Eu lembro até hoje da conversa. Eu expliquei tudo, falei que dava, que eu tinha pensado nos gastos, que a gente podia crescer junto. Do outro lado, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que não, que queria terminar o ensino médio primeiro, que não se sentia pronta para largar tudo. Na época, aquilo fazia sentido. A Nayara era mais nova do que eu, ainda dependia da família, ainda estava presa a uma rotina que não tinha escolhido. Ela ainda estava no ensino médio, vivendo um tempo que não combinava com pressa nenhuma. Enquanto minha vida começava a andar, a dela ainda estava em pausa obrigatória. Não era culpa dela, mas era uma diferença que naquele momento eu preferia acreditar que o tempo resolveria sozinho. Eu via isso como uma questão de tempo, não como um impasse. Achei que, quando aquela fase passasse, a gente naturalmente iria se encontrar no meio do caminho. Eu aceitei, ou fingi aceitar. Disse que entendia, que não tinha problema. Desliguei a ligação tentando me convencer disso. O tempo passou. A pandemia foi perdendo força, mas o namoro continuava preso na mesma lógica. Tela, voz, promessa. 2021 chegou, depois 2022. Eu trabalhava, juntava dinheiro, comprava minhas coisas. Meu quarto foi mudando. Primeiro o computador, depois o videogame, depois o celular novo. Minha vida estava andando. A relação parecia parada no mesmo lugar. De vez em quando eu tocava no assunto de novo, sempre com cuidado, sempre tentando não parecer cobrança, e sempre vinha uma desculpa diferente. Faculdade, amizades, medo de mudar. Nada era definitivo, nada era concreto. E mesmo assim, eu continuava ali. Naquele ponto, eu já não sabia dizer se estava insistindo por amor ou por hábito. A Nayara fazia parte da minha rotina há tanto tempo que imaginar meus dias sem aquelas mensagens parecia estranho. Às vezes, era só isso que me prendia. Eu ainda não via nada de errado, não daquele jeito. Para mim, era só um namoro difícil, como tantos outros à distância. Eu achava que o tempo ia resolver, que quando a vida dela se organizasse, quando a minha estivesse mais estável, tudo ia se encaixar. Eu não fazia ideia do quanto aquela relação ainda ia mudar.
e do quanto ela ainda ia atravessar a minha vida mesmo depois de acabar. Mas naquele momento, no fim daquele ano, tudo parecia apenas normal. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que o namoro com a Nayara já não me fazia bem, mas demorei muito para admitir isso para mim mesmo. Não era fácil identificar o problema, porque nada parecia errado de forma clara. Não tinha traição, não tinha grito, não tinha ameaça. Era um desgaste constante e silencioso que ia corroendo tudo aos poucos. As conversas começaram a perder leveza. Antes, a gente falava de qualquer coisa, mesmo que fosse bobeira. Agora, parecia que toda ligação vinha carregada de alguma tensão. Se eu estava animado demais, ela estranhava. Se eu estava quieto, ela interpretava como desinteresse. Eu nunca acertava o tom. Eu trabalhava o dia inteiro. E quando chegava em casa, só queria desligar a cabeça um pouco. Às vezes eu avisava que estava cansado, que não ia conseguir conversar muito naquela noite. Ela dizia que entendia, mas o clima mudava. As respostas ficavam frias, espaçadas. Eu sentia que aquilo não era compreensão de verdade. Era cobrança disfarçada. Aos poucos, surgiram comentários que me deixavam desconfortável. Não vinham como ataque direto, mas como pequenas farpas. Observações sobre meu jeito de falar, sobre minha aparência, sobre o fato de eu não parecer tão ambicioso quanto antes. Eu tentava levar na esportiva, mas aquilo ia se acumulando. Antes disso, virar xingamento direto, teve uma fase estranha em que o respeito foi se desfazendo aos poucos. Ironias, comparações com quem eu já tinha sido, comentários que pareciam pequenos para virar discussão, mas grandes para ignorar. Eu sentia desconforto, mas ainda tentava explicar para mim mesmo que era só estresse, só fase ruim. Quando os xingamentos começaram, eu fiquei confuso. A primeira vez achei que fosse brincadeira mal colocada. Quando virou hábito, comecei a entender que não era. Ela me chamava de nomes pesados e até preconceituosos, nos momentos em que estava irritada com a própria vida. Sempre depois pedia desculpa, dizia que falava sem pensar. E eu aceitava. Sempre aceitava. Eu não contava isso para ninguém. Tinha vergonha de admitir que aceitava ser tratado daquele jeito. Preferia fingir que estava tudo bem. Para fora, eu dizia que o namoro era difícil por causa da distância, mas que a gente se amava. Por dentro, eu já não sabia dizer se aquilo ainda era amor ou só apego. Em 2024, eu comecei a sentir que estava vivendo mais para manter a relação do que para mim. Eu media meus dias pela disposição que eu tinha para falar com ela. Se eu acordava sem vontade, já sabia que a noite ia ser difícil. Qualquer silêncio virava motivo para questionamento. Qualquer demora na resposta precisava de explicação. Teve um período em que eu comecei a me justificar por coisas simples. Se eu saía para resolver algo, avisava. Se demorava, mandava mensagem explicando. Mesmo assim, ela encontrava motivo para reclamar. Dizia que eu não me importava mais, que estava diferente, que eu estava escondendo alguma coisa. Essas palavras começaram a me afetar de um jeito estranho. Eu passei a duvidar de mim mesmo. Pensava se realmente estava sendo um mau namorado, se estava falhando em algo básico. Às vezes eu relia conversas antigas para tentar entender em que momento tudo tinha mudado. Foi aí que o cansaço virou algo físico. Eu dormia mal, acordava com a cabeça pesada. Sentia um aperto no peito antes das ligações. O celular vibrava e eu demorava para pegar. Não por raiva, mas por medo do que vinha do outro lado. Sem perceber, eu comecei a me afastar. Demorava mais para responder. Às vezes pulava um dia inteiro sem falar nada. Quando ela mandava textos longos, cheios de cobrança, eu lia rápido, sem absorver tudo. Não era desprezo, era defesa. Isso só intensificou o clima. Ela dizia que eu estava sendo cruel, que o silêncio machucava mais do que as palavras. Em alguns momentos, chegava a dizer que eu era responsável por tudo de ruim que ela sentia. Aquilo pesava demais. Eu carregava uma culpa que não sabia de onde vinha. No início de 2025, depois de mais uma conversa desgastante, eu entendi que não dava mais. Não teve grito, não teve drama. Eu falei com calma. Disse que para mim, a gente já não existia mais como casal.
que eu precisava seguir meu caminho, que eu tentei, mas não dava para continuar daquele jeito. Ela não respondeu na hora, nem no dia seguinte. O silêncio se estendeu por semanas. No começo, eu fiquei esperando alguma reação. Depois, o silêncio virou alívio. Minha rotina ficou mais leve. O celular deixou de ser um peso constante. Durante esse tempo, não houve nenhuma tentativa de conversa, nenhum pedido de explicação, nenhuma mensagem atravessada. Nada. Era como se a história tivesse simplesmente sido desligada da tomada. Por isso, quando tudo voltou à tona meses depois, o choque foi maior. O silêncio não era sinal de aceitação. Era acúmulo. Eu só entenderia isso depois, quando o que ficou guardado voltou de uma vez. Sem filtro, sem limite, sem qualquer preocupação em preservar o que já tinha acabado. Mesmo assim, eu sentia que algo daquela relação ainda estava grudado em mim, como se o fim não tivesse sido totalmente aceito do outro lado. Não tinha mensagem, não tinha ligação, mas a sensação de encerramento não era completa. Eu dizia para mim mesmo que era coisa da minha cabeça, que todo término deixa esse vazio estranho, que o tempo resolve, mas no fundo eu sentia que aquele silêncio não era exatamente o fim. Depois que o silêncio da Nayara se estendeu por semanas, minha vida começou a ganhar outro ritmo. Não foi como se tudo tivesse melhorado de uma vez, mas aos poucos eu fui percebendo que minha cabeça estava mais leve. Eu não acordava mais esperando mensagem. Não dormia mais com o celular na mão. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava realmente sozinho. E isso não me assustava. Foi nesse período que a Luna começou a fazer parte dos meus dias. Eu já tinha visto ela algumas vezes antes, coisa rápida de vista mesmo. A gente frequentava alguns lugares parecidos, mas nunca tinha parado para conversar de verdade. Um dia, sem planejamento nenhum, a conversa aconteceu. Começou simples, comentário bobo, risada sem compromisso. O tipo de troca que não pesa. Eu não pensei nela como um recomeço, nem como comparação com nada que eu tinha vivido antes. Naquele momento, eu só estava cansado demais para repetir padrões. Talvez por isso a leveza tenha me chamado a atenção, não como promessa, mas como ausência de conflito. A Luna sempre foi aberta sobre quem ela era. Mulher trans, sem esconder, sem dramatizar. Falava com naturalidade, como parte da vida dela. Aquilo nunca foi um problema para mim. Pelo contrário, o jeito sincero dela me deixou confortável desde o começo. Não tinha joguinho, não tinha personagem. Era só ela. A gente começou a sair sem expectativa. Às vezes só para conversar, às vezes para ficar junto em silêncio. O tempo passava rápido quando eu estava com ela. E diferente do que eu estava acostumado, eu não sentia que precisava provar nada. Ela me respeitava, me escutava, apoiava minhas ideias. Me tratava como parceiro, não como alguém que precisava ser testado o tempo todo. Com o tempo, dormir na casa um do outro virou algo natural. Não era fuga, nem carência. Era conforto. Acordar ao lado dela, dividir o dia, planejar coisas simples. Eu percebia o quanto aquilo contrastava com o relacionamento que eu tinha tido antes. Com a Luna, eu não sentia medo de falar o que pensava. Não sentia que estava sempre devendo alguma coisa. Um mês depois, eu pedi ela em namoro. Não teve cenário especial. Teve sinceridade. Eu falei que me sentia bem com ela, que queria construir algo de verdade. Ela aceitou com tranquilidade, daquele jeito firme e calmo que sempre teve. Aquilo me deu uma sensação de segurança que eu não lembrava de já ter sentido. Foi nesse mesmo período que o passado resolveu reaparecer. Era noite. Eu estava em casa com a Luna. A gente conversava distraído, quando meu celular começou a tocar. Número desconhecido. Ignorei. Tocou de novo. Ignorei outra vez. Na terceira chamada, a Luna perguntou se eu não queria atender para ver o que era. Eu disse que não estava com cabeça. Sem dramatizar, ela pegou o celular da minha mão e ela mesma atendeu. Eu vi a expressão dela mudar quase na hora. Não foi susto, foi indignação. Ela respondeu poucas coisas com voz firme, sem levantar tom. Disse que eu não queria contato, que já tinha acabado. Do outro lado, eu ouvi uma voz feminina, alterada, falando muito rápido. Era a Nayara.
A conversa durou pouco, mas foi suficiente para eu entender tudo quando a Luna desligou. Ela respirou fundo antes de me devolver o celular. Disse que a Nayara tinha sido preconceituosa, que tinha feito comentários sobre o corpo dela, sobre quem ela era, usando palavras que não precisavam ser repetidas. Aquilo me deu um nó no estômago. Não foi só raiva. Foi vergonha por já ter aceitado tanto desrespeito vindo da mesma pessoa. A Luna não gritou, não se descontrolou. Apenas colocou limites. E isso me marcou. Depois disso, as tentativas de contato começaram a se multiplicar. Números diferentes, horários aleatórios, mensagens curtas, ligações que caíam. Eu bloqueava tudo. Um por um. Até em redes que eu quase não usava mais. O que mais me incomodava não era a insistência em si, mas o tom implícito. Não parecia saudade, parecia inconformismo, como se ela não aceitasse o fato de eu ter seguido em frente, e ainda mais com alguém que ela claramente desprezava. A Luna me apoiava o tempo todo. Dizia que eu não tinha culpa, que aquilo dizia mais sobre a Nayara do que sobre mim. Mesmo assim, eu comecei a ficar mais atento. Não por medo imediato, mas porque aquela presença insistente, mesmo à distância, começava a atravessar minha rotina. Depois daquele episódio da ligação, eu senti algo que nunca tinha sentido antes em relação à Nayara. Não era medo, nem saudade, nem raiva pura. Era clareza. Pela primeira vez eu vi a situação de fora, sem apego, sem culpa. Não tinha mais dúvida nenhuma de que eu tinha feito a coisa certa ao terminar. As tentativas de contato continuaram por alguns dias, sempre do mesmo jeito. Ligações de números diferentes, mensagens curtas, quase sempre tentando provocar. Não eram pedidos de desculpa, não eram tentativas reais de conversa. Eram ataques disfarçados de insistência. E quase sempre vinham carregados do mesmo tom preconceituoso que ela tinha usado com a Luna naquela ligação. A Luna aguentou mais do que eu esperava. Não reagiu no impulso, não pediu para eu resolver tudo sozinho, não tentou bancar a forte o tempo todo. Ela falava comigo com calma, dizia que aquilo não era normal, que ultrapassava qualquer limite aceitável. E ela estava certa. Teve uma noite em que sentamos na mesa da cozinha, o celular entre nós dois, e começamos a olhar as mensagens juntas. Lendo tudo em voz alta pela primeira vez, sem minimizar. Foi estranho ouvir aquelas palavras fora da minha cabeça. Soavam ainda piores. Não era só ataque pessoal, era preconceito direto, explícito, direcionado à identidade da Luna. Ali eu percebi uma coisa importante. Enquanto eu tinha passado anos tentando suportar desrespeito, achando que era parte de amar alguém, a Luna não aceitava aquilo nem por um segundo. Não por orgulho, mas por dignidade. A decisão de denunciar não veio como vingança. Veio como limite. A gente pensou antes, conversou, dormiu com a ideia. Não foi uma decisão tomada no calor do momento, nem empurrada pelo medo. Foi uma escolha consciente de não normalizar aquilo e de não deixar que o silêncio virasse cumplicidade. Juntamos tudo. Registros de chamadas, mensagens, datas, tudo organizado, frio, sem drama. Eu me senti estranho fazendo aquilo, como se estivesse encerrando um capítulo que eu já devia ter fechado muito antes. Quando fomos atrás dos meios legais, eu fiquei nervoso. Não porque achava que estava errado, mas porque nunca imaginei que um namoro à distância, que começou de forma tão simples, fosse terminar daquele jeito. A Luna segurou minha mão o tempo todo, firme, presente. A denúncia foi feita com base no preconceito. Não era sobre mágoa pessoal ou insistência de ex, era sobre ofensas repetidas, direcionadas à identidade da Luna, registradas, claras. Quando colocadas no papel sem emoção, aquelas palavras não deixavam margem para interpretação. Nada além disso. Não exageramos, não inventamos nada. Só relatamos o que aconteceu. O processo foi mais burocrático do que emocional, e talvez isso tenha ajudado. Não teve confronto direto, não teve discussão. Foi tudo do jeito que precisava ser, formal, claro, definitivo. Depois disso, as tentativas de contato cessaram. Não teve despedida, nem última mensagem dramática. Apenas silêncio. Mas dessa vez,
era um silêncio diferente. Não era vazio nem pendente, era encerramento. Com o passar das semanas, eu percebi o quanto aquela história tinha moldado minha visão sobre relacionamento, respeito e limites. Eu demorei para aprender, mas aprendi. Amor não é insistir onde não existe cuidado. Não é aceitar ofensa achando que vai melhorar. Não é se diminuir para manter alguém por perto. Com a Luna, tudo continuou simples. E justamente por isso, verdadeiro. Ela me respeita, me apoia, cuida de mim. Eu faço o mesmo por ela. A gente construiu uma rotina leve, sem medo, sem cobrança, sem desconfiança. Ela é meu fechamento, minha parceira, minha casa. Hoje, quando penso em tudo que vivi, não sinto ódio da Nayara, sinto distância. E isso para mim é muito mais valioso. Eu segui meu rumo. Ela seguiu o dela. E dessa vez, de verdade, não existe mais nada entre nós.